Vamos lá então, edificações de uso misto. O que isso significa? Que ela pode ter dois tipos de uso. Então ela pode ser, por exemplo, comercial e residencial. A gente vê muito isso, principalmente naquelas cidades onde tinha uma área residencial e virou comercial. Ela foi mudando conforme o tempo ali. E a gente vê ainda muitas residências, ou às vezes a gente vê um salão comercial e apartamentos em cima, um salão comercial e salas comerciais, que é justamente isso que eu vou falar aqui para vocês. Ó. Então o que a gente precisa observar? Sempre zoneamento, né? Se naquele local pode ser feito esse tipo de edificação, né? Esse tipo de empreendimento, o índice construtivo sempre. E aí entra aqui, olha que interessante, o tipo de atividade. Por quê? Dependendo do tipo de atividade, a gente não pode mesclar isso, né? O uso misto, na verdade, é uma mescla, né? De um tipo, por exemplo, residencial, uma característica residencial com comercial. Se for, por exemplo, um dos tipos que é difícil a gente conseguir encaixar, eu acho que quase nunca a gente consegue encaixar, industrial e residencial. Isso é muito difícil, acho que não tem como, eu nunca vi isso, tá? Residencial e comercial dá? Beleza, a gente consegue. Industrial e comercial, apesar de a gente ter uma mesma característica até de edificação, assim como galpões, né? Eu até expliquei no vídeo passado como a gente conseguir aprovar, né, um projeto, né, o que a gente precisa observar num projeto comercial e industrial. É um pouquinho difícil por conta da atividade. Até o zoneamento de uma atividade, por exemplo, industrial é diferente de uma comercial, tá? Então, observar bem isso. Topografia a gente observa por conta de inviabilizar talvez aquele empreendimento, né, aquela edificação, por conta de, né, como eu expliquei também, a topografia influencia. Para você fazer um salão comercial, por exemplo, ou industrial, se a topografia, se ela não ajuda, a gente tem que fazer uma obra para conseguir executar aquele tipo de empreendimento, aquele tipo, né, de edificação, tá? Então aí, salão comercial, então a gente pode mesclar aqui salão comercial e salas comerciais. Salão comercial e residencial, esse é o mais comum, a gente consegue encontrar isso e encontra bastante. E o que a gente está vendo, quando a edificação não, né? Quando o zoneamento, quando as vias começam a se tornar, quando as áreas começam a se tornar comercial, aí já vai partir, né, esse misto aqui, ó, entre comércio e salas comerciais, já vai tomando mais forma, né? Aí a área fica realmente comercial. A gente vai fazer uns cálculos aqui, né? Uma coisa bem simples para vocês entenderem, né, a cabeça do arquiteto, como a gente fala, né? O que ele pensa, e aí você consegue aí entender mais sobre o seu lote, sobre o seu investimento, aí o que você vai fazer, né, com esse lote que você tem, que muitas das pessoas, olha só, tem lotes que são residenciais, está virando comercial, e qual que é o potencial que eu consigo fazer ali? O que eu consigo, o que seria mais atrativo, ok? Então vamos lá, ó. A gente sempre pega um lotezinho bem simples, né, 10 por 20, com uma taxa de ocupação, que a taxa de ocupação é aquela sombra, né, que o pavimento tipo ali faz sobre a edificação de 80%, que aí no lote de 200 metros quadrados a gente consegue 160 metros quadrados. Tá, o CA, que é o quanto a gente pode aproveitar de construção, quanto a gente pode construir naquele lote. Eu coloquei 2 pontos aqui, tá? Que até 400 metros quadrados a gente consegue construir. Só que aí a gente precisa entender que vai entrar ali algumas outras... vai entrar ali alguns outros... E aí a gente precisa observar alguns outros pontos fundamentais quando é comercial. Como, por exemplo, se a gente constrói
uma área total, um salão comercial, uma edificação única, em alguns casos até X% construído, por exemplo, alguns locais até 300 metros quadrados de um salão comercial, a gente não precisa, por exemplo, de vagas de estacionamento. Porém, toda edificação comercial precisa de um banheiro adaptado, que é os portadores de necessidades especiais, e um banheiro masculino e um feminino, tá? Uma cabine de um banheiro masculino e feminino, para que essa edificação fique caracterizada como comercial e ela tenha um uso mínimo. Nós não estamos classificando, olha, vai ser uma loja específica, vai ser um ponto comercial, uma loja de sapato, uma revenda de alguma coisa. Nós estamos classificando isso, nós estamos imaginando essa edificação sem uso definido, apenas o projeto aprovado. Dependendo do seu uso, aí entram algumas classificações diferentes, né, atendendo algumas normas. Por exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, uma loja, né, uma loja de sapatos, por exemplo, que atende público, algo que vai atender o público, essa edificação inteira precisa estar acessível, adaptada, ok? Se eu tenho um mezanino aqui dentro, eu preciso ter esse mezanino adaptado, ou seja, esse mezanino precisa ter uma escada de acesso ao público e também uma plataforma elevatória. Se ele passar de 3 metros de altura, dependendo dessa característica também, já entra um elevador. Então a gente tem que ir adequando essa edificação conforme o seu uso, ok? Imaginando que a gente possa construir salas comerciais, ok? Em maioria, tá? Quando a gente tem salas comerciais, em maioria das legislações a gente precisa, em cada área, em cada sala comercial, ter uma vaga de estacionamento. Aí vai mudando essa característica. Imagine que cada uma dessas salas precisa de uma vaga de estacionamento e, dependendo do uso desse salão comercial, também vai precisar de uma vaga de estacionamento. Conforme a gente vai aumentando esta área construída, olha só o índice que deu aqui, nossa, a gente tem um terreno legal, né? 400 metros quadrados eu posso construir. Se eu dividir por pavimentos aqui, a gente pode dividir aqui, ó, 2 pavimentos, né, de 160 metros quadrados, 320 metros quadrados de área construída, e a gente pode construir até 400 metros quadrados. Só que aí, como que a gente faz isso? Obedecendo, por exemplo, sendo que se a gente tem salas comerciais, a gente precisa de ventilação e iluminação para elas. Tá, a gente divide em 4, a gente tem na frente e para o fundo. O que acontece? A edificação, né, a área construída, ela acaba reduzindo. E aí a gente vai fazendo essas adaptações. Então a gente tem que atender toda essa legislação. Sendo que, se a gente tem um salão comercial e salas comerciais em cima, a gente tem que ter um acesso independente. A gente não vai fazer com que quem vai para a sala comercial entre dentro desse salão, certo? E se a gente subiu mais um pavimento, esse andar aqui precisa ser acessível. Todas as pessoas que acessam as salas comerciais precisam ser independentes, ou seja, imagine que um portador de necessidades especiais, né, por exemplo, um cadeirante, precise acessar uma dessas salas aqui. Vai precisar ter um elevador, uma plataforma elevatória de acesso, né, a essas salas. Quando a gente põe para salas comerciais, é obrigatório ter um elevador. Quando a gente tem, por exemplo, dentro dessa edificação, que é um salão comercial, um mezanino, até 3,5 metros de altura, a gente pode colocar uma plataforma elevatória. Então a gente tem que observar tudo isso. A gente tira proveito, por exemplo, da área quando a gente reduz, porque a gente pode empilhar essa área construída, aproveitar mais. A gente pode chegar aqui, ó, até 400 metros quadrados, ok? Só que quando a gente começa a colocar, por exemplo, vaga de estacionamento, o recuo obrigatório para salas, isso vai se modificando. A gente vai ter que ir moldando esse projeto, não só observando o zoneamento, mas o índice construtivo, mas também o código de obras, ok? No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre, olha que interessante aqui, ó.
sistemas construtivos, vantagem, desvantagem, qual que é o melhor, qual que é o mais convencional, o que é, né, o convencional, estrutura metálica, como que eles se dão, para a gente conseguir entender e encaixar ali o melhor sistema construtivo para a nossa edificação. Um grande abraço, fique com Deus.